Ucrânia desfere ataque mortífero em instalação militar russa. 400 mortos, segundo Kiev, 63, segundo Moscovo. Vai ser levantada a imunidade a mais 2 eurodeputados socialistas alegadamente envolvidos no escândalo Qatargate. Com falta de neve, estâncias de esqui dos Alpes sofrem efeitos de inverno particularmente clemente numa grande parte da Europa. O Brasil despede-se do rei Pelé. Milhares de pessoas têm passado pelo Estádio do Santos para uma última homenagem. A Ucrânia desferiu um dos ataques mais mortíferos contra as tropas russas desde o início da guerra. Foram divulgadas imagens que mostram o complexo de alojamento de militares na cidade ocupada de Makiivka completamente destruído. As autoridades ucranianas dizem que o ataque, com 4 mísseis na noite de Ano Novo, matou cerca de 400 soldados russos, mas esse número é refutado pela Rússia, que admite um número bastante mais pequeno de baixas. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa fez uma comunicação no seguimento do ataque em que diz terem morrido 63 soldados russos. Independentemente da extensão das baixas, este é um duro golpe na moral da Rússia. A Ucrânia tem vindo nos últimos dias a conduzir ataques na cidade de Donetsk, no leste do país, controlada pelos russos. Já a Rússia lançou mísseis para alvos em toda a Ucrânia, incluindo na capital Kiev. Volodymyr Zelensky diz que a Rússia pode estar a planear um novo ataque com mísseis em larga escala e o objetivo é provocar a exaustão do povo ucraniano, das defesas antiaéreas e da rede energética. Na última noite, a Rússia voltou a lançar ataques contra instalações energéticas na zona da capital ucraniana, provocando cortes na eletricidade e na rede de aquecimento. As exportações de gás da Gazprom para fora dos países da antiga União Soviética caíram 45,5% em 2022, em especial para a Europa. Segundo um comunicado do presidente executivo da estatal russa, Alexei Miller, no ano passado fortemente marcado com o início da guerra na Ucrânia, o grupo exportou 100.900 milhões de metros cúbicos de gás para países longínquos, um termo que não inclui as antigas repúblicas soviéticas. Em 2021, a Gazprom exportou mais de 185.100 milhões de metros cúbicos para estes mesmos países. A gigante estatal russa de energia cortou drasticamente a entrega de hidrocarbonetos para a União Europeia após a imposição de sanções económicas pelo Ocidente contra a Rússia após a invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022. A Gazprom divulgou ainda que, em contrapartida, as exportações de gás para a China têm vindo a aumentar. A Presidente do Parlamento Europeu deu início esta segunda-feira a um procedimento de urgência para levantar a imunidade de 2 eurodeputados. A medida de Roberta Metsola está relacionada com o escândalo Qatargate. Na rede social Twitter, a líder da Assembleia Europeia referiu que o pedido partiu das autoridades judiciais belgas e assegurou que não haverá impunidade nenhuma. Embora Roberta Metsola não tenha revelado a identidade dos 2 eurodeputados, a Euronews sabe que os alvos são o belga Marc Tarabella e o italiano Andrea Cozzolino, ambos do grupo dos socialistas no Parlamento. Este é mais um caso que está a abalar Bruxelas. As autoridades belgas estão a investigar vários eurodeputados por alegadamente receberem dinheiro para beneficiar o Qatar. O escândalo já levou à detenção de uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, no dia 10 de dezembro. Na época, as autoridades apreenderam 1.500.000 euros em dinheiro. Passaram quase 2 anos desde que a bandeira britânica foi retirada das instituições europeias e a data é cada vez mais criticada no Reino Unido. Segundo uma sondagem encomendada pelo The Independent, 65% dos britânicos, quase 2 em cada 3 cidadãos, querem uma repetição do referendo de 2016 sobre o Brexit. No ano passado, este grupo correspondia a 55% dos cidadãos. A sondagem revela também que para 56% dos britânicos
o Brexit não ajudou um país atingido pela crise económica, sucessivas crises governamentais e que é incapaz de controlar as fronteiras. A maioria dos cidadãos reconhece que as promessas que durante anos acompanharam o discurso dos apoiantes da saída da União Europeia não foram cumpridas e que a influência global do país está enfraquecida. No caso de um novo referendo, 54% dos inquiridos, mais 8% do que na última sondagem, disseram que votariam pelo regresso ao Bloco Europeu. Dois deputados da oposição no Senegal foram condenados a 6 meses de prisão por terem agredido Ami Ndiaye, uma deputada grávida na Assembleia Nacional, no início de dezembro. Na origem das agressões estão declarações da deputada sobre Moustapha Sy, líder de um membro da principal coligação da oposição e um religioso influente no país. As imagens que circularam nos meios de comunicação mostravam um dos deputados a esbofetear Ami Ndiaye e o outro a dar-lhe um pontapé no estômago durante uma sessão pública da Assembleia. A deputada foi hospitalizada depois do incidente e, segundo o seu advogado, corre o risco de perder o bebê. Numa grande parte dos Alpes, o panorama na quadra natalícia e início de 2023 é bastante menos branco do que é habitual. Um inverno particularmente clemente na Europa Central deixou a cadeia montanhosa com muito menos neve do que o normal, com grande prejuízo para muitas estâncias de esqui. A neve está bastante molhada. Não é constante. Parece que estamos na primavera. A neve não se pega com tanta água. Com muitas das tradicionais mecas do esqui despidas de neve, os serviços meteorológicos suíços registaram já vários recordes de temperatura para esta época do ano. Da França à Polónia, numa faixa de território com os Alpes no meio, muitas partes da Europa gozam atualmente de um clima particularmente quente. Mas, segundo as previsões, será sol de pouca dura, já que está a caminho uma frente fria que deverá trazer as habituais temperaturas baixas e neve. Cerca de 65 mil pessoas passaram esta segunda-feira pela Basílica de São Pedro, em Roma, para a última homenagem ao Papa Emérito Bento XVI, no primeiro dia da Capela Ardente. Os números ultrapassaram as expectativas das autoridades. Eram esperadas cerca de 35 mil pessoas por dia até quarta-feira. O funeral de Bento XVI está marcado para quinta-feira, dia 5. Até agora, o Vaticano confirmou que as únicas delegações oficiais presentes serão as de Itália e Alemanha, embora o governo espanhol tenha confirmado à agência EFE que a Rainha Emérita de Espanha, Sofia, assistirá ao funeral e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha anunciado que também vai estar presente. O presidente italiano Sergio Mattarella, acompanhado pela filha, prestou homenagem a Bento XVI logo de manhã, antes da abertura da Basílica do Vaticano ao público e pouco depois da chegada da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O Brasil está a despedir-se do rei Pelé na vigília ao corpo de Edson Arantes do Nascimento, no estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos, onde marcou muitos dos seus melhores golos. Desde que as portas do estádio foram abertas na manhã desta segunda-feira, foram muitas as lágrimas e a emoção. Gianni Infantino, o presidente da FIFA, foi dos primeiros a marcar presença, dizendo que o tricampeão mundial era um jogador único. Um jogador único que para muitos era simplesmente o maior futebolista da história. A Câmara Ardente decorre até terça-feira de manhã, à altura em que o cortejo fúnebre percorrerá as ruas da cidade que o viu nascer e transformar-se numa estrela planetária. O enterro será em cerimónia privada, reservada à família e aos mais próximos. O Brasil viveu 3 dias de luto nacional. Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, vítima de falência múltipla de órgãos, em resultado do cancro do cólon, diagnosticado em 2021. Tinha 82 anos.